como vocês viram este vídeo, nós vamos começar uma nova série. A série que se chama Ser ou Não Ser. A importância de ser discípulo. Você é um discípulo de Jesus? Hoje nós vamos começar e o tema, o que nós vamos falar hoje é o que é um discípulo. O que é um discípulo? Como é que nós podemos ser discípulos se nós não sabemos o que é um discípulo? Então, o que é que realmente é? O que é preciso fazer para ser discípulos? A primeira coisa que nós temos que entender é que Jesus, Ele nos chamou para ser discípulos. Ele não nos chamou para fazer parte de uma igreja, Ele não nos chamou para pregar, Ele não nos chamou para fazer milagres e maravilhas. Nós temos que entender que isso tudo é consequência de sermos discípulos de Jesus. A primeira chamada que Ele lhe faz é: vem e segue-me. Vem e segue-me. Então, um discípulo é um seguidor de Jesus. É um seguidor de Jesus. Hoje em dia, muitas pessoas dizem que elas são cristãs. Um cristão supostamente devia de ser alguém que é um pequeno Cristo. Mas várias pessoas dizem que são cristãs e quando você vai olhar mais perto para a vida delas, você vê que elas têm muito pouca semelhança a Cristo. Mas quando você diz, eu sou discípulo, isso quer dizer que você é um seguidor de Jesus. É alguém que tenta andar no mesmo caminho que Jesus andou. É alguém que tenta acompanhar os passos do Mestre. É um seguidor de Jesus. E o nosso versículo que nós vimos, João 10, 27, diz assim: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Nós temos que ver aqui 3 coisas que Jesus estava a dizer. A primeira coisa é que nós precisamos ouvir a sua voz. A segunda coisa é precisamos que Jesus nos conheça. Mas será que Jesus não nos conhece? Ele não conhece toda a gente? Claro que sim. Mas nós precisamos conhecer Jesus na intimidade, que Ele possa realmente saber que nós estamos perto dEle. E a terceira coisa, nós precisamos de seguir Jesus. Não só ouvir a sua voz, mas também o seguir. Quando Jesus ele começou a chamar os seus discípulos, Ele todas as vezes ele diz assim: vem e segue-me. Vem e segue-me. Então nós vamos começar agora a ver como é que Jesus chamou alguns dos discípulos. Vamos ler em Mateus 4, a partir do versículo 18 ao 22. E diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, procurando as suas redes, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Mateus 9:9. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estes foram alguns dos exemplos que nós temos nos evangelhos quando Jesus chamava aqueles homens que passariam a ser chamados discípulos. E nós vemos que estes homens, eles largaram tudo o que eles estavam a fazer para seguirem a Jesus. Eles tiveram uma resposta imediata a esse chamado. Mas também nós vemos nos evangelhos outras respostas
ao chamado de Jesus. Lucas 9, 59 a 62 diz assim: o outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixa os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda o outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nós vemos aqui, nós não sabemos o que aconteceu com estes homens, mas nós vemos aqui pessoas que Jesus chamava, pessoas que até queriam seguir Jesus. Mas havia algo que elas ainda queriam fazer. Havia algo que ainda estava a as impedir de, naquela altura, seguirem a Jesus. E Jesus, ele é muito frontal. Ele diz assim: segue-me agora, deixa tudo para seguir a mim, para trabalhar no reino, para fazer parte do reino de Deus. Então, como é que você responde ao chamado de Jesus para o seguir? Como é que você está a seguir a Jesus? Está realmente completamente ou tem deixado outras coisas o distraírem? Nós precisamos que entender que Jesus, ele quer 100% da sua vida. Ele quer tudo, tudo. Um discípulo é alguém que deixa tudo para seguir Jesus. Todas as áreas da sua vida. Você tem que estar pronto para seguir Jesus e deixar tudo para trás. Ser um discípulo é sacrificar a sua vida por aquele que sacrificou a vida por si. Ser um discípulo é seguir Jesus e ter um compromisso como um casamento. Tal e qual. Porque é isso que nós somos. Nós somos chamados da noiva de Deus. Então imagine isto. Imagine que você tem alguém em sua vida que o ama muito. Ama tanto que ele sacrifica a vida por você. Você estava morto e ia para um lugar terrível. E essa pessoa, ela doa todo o seu sangue para salvar a sua vida. Você está a imaginar isso? Ela morre, mas entretanto ela ressuscita e ela faz-lhe uma proposta. Ela quer casar consigo. Ela quer que você seja sua noiva. Ela lhe promete a vida eterna. Ela promete amor incondicional. Ela promete uma vida com significado, com propósito e o poder para vencer todos os obstáculos que você encontrar. Qual é a sua resposta? Provavelmente você diz que sim. E essa pessoa, ela diz assim: eu vou preparar um lugar onde a gente vai habitar para sempre. Eu vou voltar para te buscar. No entretanto, eu vou deixar o meu melhor amigo e ele vai estar aqui para cuidar de si. E ele vai, você diz que sim, sim, eu quero casar. Você fica noiva dessa pessoa e aí você fica à espera. Mas entretanto, no caminhar nessa espera, você resolve convidar outras pessoas para o relacionamento. Porque são pessoas que você já conhecia e que realmente são muito importantes para si. Então, para além de você ser noiva dessa pessoa, você convida o Samuel para fazer parte do vosso relacionamento. Porquê? Porque o Samuel tem-lhe dado um status à sua vida. O Samuel é alguém que o faz popular, é alguém que realmente tem ajudado a que a sua imagem seja muito boa. Você também convidou Daniel para estar no mesmo relacionamento. O Daniel é alguém que tem dinheiro e traz estabilidade à sua vida. O Daniel é alguém que paga as suas contas e que é muito importante para que você tenha uma vida estável e segura. Você traz o Pedro também para a sua vida. O Pedro é alguém que lhe traz
prazer. O prazer das coisas do mundo. Aquilo que realmente o seu corpo, a sua carne deseja. Então você convida-o também. Você ainda convida o Carlos. O Carlos é alguém que lhe traz conforto e você não quer abandonar o seu conforto. É alguém que é familiar. É alguém que sempre esteve lá toda a sua vida. É aquilo que você conhece. Você está a ver. Como é que este relacionamento pode realmente dar certo? Como é que você acha que o noivo que a ama tanto se sente? Como é que acha que o vosso relacionamento pode desenvolver? O que é que ele vai fazer? No Velho Testamento, Deus chamava Israel de prostituta, de infiel. Porque os israelitas constantemente, eles buscavam outros deuses. Eles colocavam outras coisas à frente de Deus. Será que nós não estamos também a ser infiéis a Deus, a colocar deuses à frente do nosso Senhor? Do nosso relacionamento. Um ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Um ídolo é tudo aquilo que nos tira do propósito de seguir a Jesus. Então, quem é que você tem convidado para o relacionamento? Será que você está focada realmente no seu relacionamento com Jesus? Será que você entende que foi chamado para ser uma noiva pura e imaculada? Alguém que foi consagrado a Jesus? Alguém que é chamado de amado do Senhor. Você é tão amado. Você não precisa de nenhum Carlos. Você não precisa de nenhum Pedro, nenhum Samuel. Você não precisa de nenhuma dessas coisas porque você tem tudo no seu noivo. Porque Ele a ama, porque Ele a protege, porque Ele lhe dá tudo aquilo que você precisa para viver uma vida vitoriosa. Eu quero dar um exemplo da Bíblia de alguém que ela queria a vida eterna, ela queria Jesus, mas ela queria ainda mais o mundo e as coisas do mundo. Mateus 19, 16 a 22. E diz assim: E eis que aproximando dele um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Porque me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda. Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Muitas vezes nós nos esquecemos que Deus é um Deus que Ele tem ciúmes da nossa vida. Ele é um Deus que Ele quer tudo. Este jovem, ele veio ter com Jesus e ele cria que Jesus era um mestre. E a primeira coisa que ele diz é: o que farei? Que bem farei? O que é que eu posso fazer para ter a vida eterna? O que é que eu posso fazer para ter a vida eterna? E na realidade o que Jesus disse foi: nada. O que tu tens que fazer é me seguir. Porque a vida eterna só se encontra em Jesus. Ele começou por dizer os mandamentos. E se nós formos ver os mandamentos, apesar deste jovem ter dito: eu tenho feito tudo isso, eu tenho a certeza que um dia ou outro ele falhou. Porque ninguém consegue cumprir com os mandamentos. Ninguém consegue. Por todos nós pecamos. Por isso que a lei, ela não conseguia salvar. E Jesus, ele teve que vir. E muitos de nós pensam assim: o que é que eu posso fazer
para ter a vida eterna. Eu posso dar dinheiro para a igreja, fazer boas obras, eu posso ajudar as pessoas. Há muitas pessoas que elas se sacrificam, andam quilómetros para cumprir votos a Deus como se isso fosse comprar a vida eterna. Há pessoas que elas fazem cortes para comprar a vida eterna. Há pessoas que elas fazem todos os rituais para comprar, para ganhar a vida eterna. Mas na realidade a única coisa que nós precisamos é de seguir a Jesus. Uma coisa a gente precisa, de seguir a Jesus. Ele pagou um alto preço pela nossa vida. Atos 20, 28 diz assim: vigiem a si mesmo e a todo o rebanho que o Espírito Santo fez de vocês superintendentes. Sejam pastores da igreja de Deus, que Ele comprou com seu próprio sangue. A igreja, nós fomos comprados. A salvação é de graça, mas ela custou a vida a Jesus. E agora o convite de Jesus continua a ser o mesmo. Vem e segue-me. Ele fez tudo o que precisava ser feito na cruz para nós termos uma nova vida. Ele morreu a nossa morte para nós termos a vida eterna. Ele levou o nosso castigo para que nós pudéssemos ser libertados. Ele pagou o preço dos nossos pecados para que não houvesse condenação contra nós. Ele foi rejeitado pelo Pai para que nós pudéssemos ter paz para com Ele. Paz com Deus. Ele fez tudo. Jesus pagou tudo. E aquilo que Ele deseja neste momento, o convite que Ele faz é: vem e segue-me. Você está pronto a responder, a ser seu discípulo? Jesus, Ele diz: coloca a tua vida nas minhas mãos. Confia em mim. Ama-me. Obedeça-me. Qual é a sua resposta? Qual vai ser a sua resposta? Para terminar, eu quero ler uns versículos na Bíblia que para mim, eles são dos mais aterrorizantes. Eles põem um temor tremendo no meu coração. E devem de ser para todos aqueles que dizem que conhecem a Deus, que são cristãos, que são salvos. Mateus 7, 21 a 23. Algumas versões, elas têm um título em cima. E o título diz assim: verdadeiros e falsos discípulos. Então Jesus, em Mateus 7, ele já tinha falado de várias coisas. Ele fala sobre a porta estreita, o caminho apertado, contra a porta larga e o caminho espaçoso. Ele diz: entrem pela porta estreita. A árvore boa com os bons frutos e a árvore má com os maus frutos. Ele diz: pelos frutos os conhecereis. Ele termina, depois desta passagem, ele termina com a vida firmada na rocha e a vida edificada na areia. Então ele estava a chamar a atenção àqueles que o iriam seguir, que somos nós. E então nesta parte ele fala e diz: verdadeiros e falsos discípulos. A partir do versículo 21 diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demónios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Será que você estremece ao ouvir estas palavras? Será que o temor do Senhor entra no seu coração? Será que existe convicção através do Espírito Santo para haver arrependimento na sua vida?
Estas palavras não são para trazer medo, são para trazer libertação. Não são para trazer fardo, são para trazer santidade. Jesus, ele estava a dizer muitos que estão aí, muitos que estão aqui a pregar, muitos dentro da igreja. Não são discípulos, são falsos discípulos, pessoas que elas até fazem milagres e maravilhas usadas por Deus. Mas Jesus, ele disse, nunca vos conheci, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam o mal, que praticam a iniquidade. É muito importante nós ouvirmos estas palavras. Este tema que nós escolhemos é um tema que é prescindível à igreja de entender que é necessário não só dizer que é cristão, não só dizer que acredita em Jesus, não só vir à igreja, não só estar a ir ouvir uma pregação, mas é necessário ser discípulo de Jesus, seguir os seus passos, deixar tudo para trás e realmente dar a vida por aquele que deu a vida por si. É necessário nós nos arrependermos e crer no sacrifício de Jesus naquela cruz. Pelo seu amor, por si, por mim, pela sua compaixão, pela sua misericórdia. Jesus, ele diz, segue-me, eu tenho uma vida melhor para ti. Segue-me, porque ao me seguir, os planos que eu tenho para ti são tão grandes. Obedece aos meus mandamentos e tu vais colher bons frutos. Segue-me, porque é o melhor caminho. É o melhor caminho. Entrega-te somente a mim. Deixa o mundo, deixa as coisas. Concentra-te no meu sacrifício e naquilo que eu fiz por ti. Jesus, ele nos ama com um amor que nós não conseguimos compreender. Ele nos ama. O Evangelho é realmente isso. Porque nós estávamos cheios de iniquidade, pecadores, sem qualquer esperança. E Jesus, ele veio para morrer por nós. E quanto mais nós temos essa consciência do quão pecaminosos nós somos, mais nós vamos compreender o amor de Deus. Mais nós vamos ser gratos pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. Então voltamos ao primeiro verso que nós tínhamos lido no princípio. João 10, 27. Glória a Deus. Você ainda está aí? Diga glória a Deus. Escreva glória a Deus. Faça um like. É tão estranho eu estar a falar somente para uma câmara e não ver a vossa reação, mas eu espero que o Espírito Santo esteja a falar consigo. João 10, 27 diz assim, minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Você é a ovelha de Jesus? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Então, obedeça, ouça a sua voz. Siga a Jesus, que Ele é o bom pastor. Ele nos leva a ver pastos verdejantes. Ele é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Eu quero orar por si. Só você sabe como está a sua vida e só você sabe, principalmente, como está o seu relacionamento com Jesus. Aquilo que eu queria deixar bem claro, o que é um discípulo, é um seguidor de Jesus. É um seguidor de Jesus. Que tenta amar como Jesus amou. Que se sacrifica como Jesus sacrificou. Que dá a vida por uma causa. Que dá a vida pelo Evangelho. Que nada mais importa a não ser seguir os passos de Jesus. Então eu convido
E eu oro para que o Espírito Santo fale hoje ao seu coração. Se houver convicção de pecado, se arrependa. Se você necessita de dar um passo mais à frente, dê. Que Deus traga a graça e o amor ao seu coração para entender que só nele há salvação. Nele há o amor que você precisa. Nele há o propósito para a sua vida. Nele há total aceitação. Você não precisa de mais nada. Senhor Deus, obrigada, Pai, por nos ter chamado. Obrigada, Pai, por nos ter chamado, Senhor. Tu nos dizes, vem, Senhor, e nesta hora nós queremos dizer, eu vou te seguir. Eu vou te seguir, Pai, eu oro, não só pela minha vida, mas todos aqueles que estiverem a me ouvir agora ou mais tarde, Senhor. Eu oro, Senhor, para que haja convicção no seu coração, que o teu Espírito Santo traga esta necessidade de fazer um voto, de fazer um compromisso com Deus, de dizer basta, eu vou largar tudo e eu vou seguir a Jesus. Eu vou segui-lo. Não interessa o que custar, eu vou segui-lo. Não interessa o que os outros pensam, eu vou segui-lo. Não interessa o quanto me custa, eu vou segui-lo. Eu quero ser um discípulo de Jesus. Eu quero ser alguém que faz a diferença. Eu quero ser alguém que Ele vai usar para a sua glória. Obrigada, Senhor. Que possas continuar a trabalhar no coração de cada um, Senhor, da necessidade de ser discípulo, da necessidade de te seguir, Senhor. Oh, Pai, como igreja, Senhor, que nós possamos crescer em intimidade contigo. Faz, Senhor. Obrigada por tudo o que fizeste, mas muito obrigada por aquilo que vais fazer, pois milagres e maravilhas tu vais fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Aleluia.